Bom dia, galera. Vamos lá. Mais uma aula de geografia para a turma do sexto ano, ok? Vamos fechar esta primeira parte do conteúdo aqui. Quero lembrar para vocês já que vai ficar o exercício para vocês fazerem das páginas 31, 35 e 36, tá? Não esqueça. Exercício para fazer do livro, tá? Páginas 31, 35 e 36. Esse exercício já vai contar para a nossa segunda avaliação, tá? Já está contando para a nossa segunda avaliação. Então vamos lá. Desgaste das rochas. Toda vez que você ouvir falar em desgaste da rocha, usa-se também a palavra intemperismo, tá? Então o intemperismo é, na verdade, o desgaste das rochas. O intemperismo é dividido em três grupos: o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico, tá? Diferença: o intemperismo físico também é chamado de intemperismo mecânico, tá? É aquele que é provocado onde há um deslizamento, né? Chamado também de desmoronamento das rochas, que pode ser provocado. Por exemplo, uma árvore que o vento sopra numa árvore, aquela árvore tomba para um lado e na hora que ela tombar, ela vai levar com ela uma grande quantidade de sedimento das rochas. Então isso é uma ação do intemperismo físico. O intemperismo químico é aquele que ocorre principalmente pela variação. Variação de temperatura. Variação de temperatura, principalmente da água. Por exemplo, quando você tem aquela parte mais alta da montanha, no topo da montanha, ele é meio achatado ali, e aí quando chove, a água da chuva provoca alguns buraquinhos ali e acumula certa quantidade de água ali por um período. Depois, quando passa a chuva, vem a radiação solar. O calor da radiação solar aquece aquela água e ela, de fria, passa a quente. Depois, à noite, a água resfria novamente. Então, nesse processo de aquecimento e resfriamento, a rocha vai se desgastando, vai rachando, provocando rachaduras e, consequentemente, também ela vai descendo ladeira abaixo, vamos dizer assim. Então, é uma ação do intemperismo químico. E o biológico? O intemperismo biológico é aquele provocado pela ação de animais. Neste caso aqui, especialmente aqui na região norte do Brasil, é muito comum nós vermos isso aqui, por exemplo, a ação de minhocas, animais maiores que a minhoca, como aqueles calangos que cavam buracos para fazer suas casas. Um animal um pouco maior, o tatu, é muito comum aqui na nossa região, no nosso estado. O tatu também cava a rocha, o solo e, consequentemente, a camada de rocha para fazer também a sua casa, o seu esconderijo, a sua toca. Então, isso é uma ação biológica provocada pela ação de animais, tá certo? Então, vamos lá. Desgaste da rocha é a mesma coisa que intemperismo. O intemperismo pode ser físico, químico ou biológico, tá certo? Além disso, nós temos aqui uma outra palavra usada também, erosão. O que seria a erosão? A erosão vai ser também o desgaste do solo. Observe que eu mudo da palavra rocha para a palavra solo. Qual é a diferença entre rocha e solo? Quem se forma primeiro, a rocha ou o solo? Na verdade, a rocha se forma primeiro. Observe que nós temos, por exemplo, na nossa vida cotidiana, onde nós realizamos as construções de casas, de cidades, áreas agrícolas, áreas de pastagens, áreas industriais, tudo isso é feito sobre uma camada de solo, tá certo? E depois da camada do solo vem uma camada de rocha, e quanto mais profundo a gente vai ficando, vamos dizer assim, quanto mais descermos para o centro da Terra, aí nós iremos ter, as rochas irão ficando cada vez maiores, até nós chegarmos ao conjunto das
placas tectônicas. Então, as placas tectônicas são, na verdade, uma grande quantidade de blocos rochosos, né? São muito grandes eles. E subindo até chegar na superfície, nós teremos do desgaste da rocha a formação do solo. Agora, o solo também se desgasta, né? Então, a ação do solo vai ser, que é o processo chamado erosão, vai ser subdividida nestes tópicos que eu coloquei aqui. A erosão pluvial, a erosão fluvial, a erosão eólica, a erosão marinha e a erosão glacial. Eu falei alguma coisa disso na aula passada para vocês, mas só esclarecendo aqui. Pluvial ocorre devido à ação da água das chuvas, tá? Pluvial ocorre devido à ação da água das chuvas. Um exemplo que infelizmente eu posso citar para vocês, eu digo infelizmente porque é uma questão triste, é quando ocorre o desmoronamento, principalmente na região sudeste do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Ocorrem os desmoronamentos, né? Que vai ocorrer quando chove muito, a água da chuva bate na camada de solo, o solo é amolecido pela água da chuva e devido ao forte processo de desmatamento que aquela área ali já sofreu para a construção de casas, vai haver o desmoronamento, né? Então isso é uma erosão pluvial. Vamos dizer assim, o solo se desgasta e desce ladeira abaixo, soterrando casas, matando pessoas, todos os anos no período das chuvas no sudeste do Brasil. Infelizmente é muito comum a gente ver esse processo aí. Já a questão fluvial, observa que a diferença só é entre o P e o F. O P do pluvial é a ação da água das chuvas. Já o fluvial também vai ser a ação da água dos rios. Ação da água dos rios, que também provoca o desgaste do solo. Nós temos aqui também, na região norte do Brasil, né, na região amazônica, formada por uma grande quantidade de rios, nós temos um fenômeno chamado fenômeno das terras caídas. O que é que acontece nisso aí? A água dos rios vai batendo na lateral, nas margens dos rios, vai amolecendo aquela parte ali do solo, e aí ele vai caindo, vai sendo jogado dentro do próprio rio. O rio vai ficando mais largo e mais raso. Então este processo é conhecido como fenômeno das terras caídas, tá? Que é uma ação da erosão fluvial, provocada pela ação da água dos rios. O terceiro processo aqui é a ação eólica, que é ação provocada pelo vento, pela força do vento. Por isso, ação eólica, tá certo? Às vezes nós temos fortes vendavais, né? Esses vendavais, eles batem em árvores, as árvores às vezes são tombadas, são arriadas, são até arrancadas algumas vezes, e quando isso acontece, aquela árvore que caiu, ela vai provocar um intenso desgaste do solo. Mas entenda, foi a árvore que caiu, mas quem derrubou a árvore foi a força do vento. Por isso é conhecido como ação eólica. Ok? Em seguida nós temos a ação ou a erosão marinha. Também temos o exemplo aqui, né, que é aquele provocado pela força da água dos mares ou dos oceanos. Aqui no caso brasileiro, quero até esclarecer, né, nós não temos mar. No Brasil é só o Oceano Atlântico. Mas aqui na nossa cidade, aqui em Bragança, no município de Bragança, aqui na Praia de Juruteua, tem um exemplo da ação marinha, né? Estão inclusive colocando grandes blocos de rocha lá, eu vi há algum tempo lá, para impedir a ação da água do oceano
naquele sistema, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a ação da água do oceano está avançando. E há um problema nessa questão aí, que é o derretimento do gelo das calotas polares, que é um fenômeno que nós estamos vivendo agora, dentro do processo chamado aquecimento global. O derretimento da água, do gelo das calotas polares está aumentando o volume de água dos oceanos e, consequentemente, aumentando o processo da erosão marinha, né? Então, aqui seria o que? Ação provocada pela água dos mares e oceanos, certo? E, finalmente, nós temos aqui a ação glacial. A ação glacial é aquela provocada pelo derretimento do gelo, que acontece de dois processos aqui. Nós temos o derretimento do gelo na ação glacial. Temos o gelo das calotas polares. O gelo das calotas polares é o gelo que está derretendo nos dois extremos do planeta Terra, tanto no norte quanto no sul. Então nós temos aqui o gelo do Ártico, que está derretendo, e temos o gelo do Antártico, que também está derretendo. Então aí é o derretimento do gelo das calotas polares. Este gelo aqui é pelo fator latitude, tá? Pelo fator latitude. Mas nós temos também o gelo que está derretendo, o gelo das cordilheiras, das montanhas, né? Este aqui seria o que? O gelo das cordilheiras. Cordilheiras, né? Quer dizer, o gelo das grandes montanhas, que nem sempre estão localizados nas regiões extremas norte e sul do planeta Terra. Por isso, esse gelo aqui é pelo fator altitude, ou seja, pelo fator altura, né? Quanto mais alto nós estivermos com relação ao nível do mar, mais frio será e, consequentemente, vai haver a formação de gelo no topo dessas montanhas. A exemplo disso, eu posso te dar aqui o gelo da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, né? Essa parte aqui da América do Sul, como por exemplo o Peru, a Bolívia, o Equador, o Chile, são países que têm altitudes muito elevadas e parte desses países tem gelo. Esse gelo não é o gelo igual das calotas polares. Repetindo, das calotas polares é pelo fator latitude e o gelo das cordilheiras é pelo fator altitude. Mas o fato é, tanto um como o outro estão em processo de degelo, de derretimento. E por isso entra no processo de erosão ou desgaste do solo na forma glacial. Ok? Galera, tranquilo aí, essa parte aí fecha a ação dos agentes externos do relevo. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Lembrando, fica o exercício das páginas 31, 35 e 36. Faça no seu livro direitinho, que assim que tiver uma oportunidade, a gente vai dar vista nisso aí para contar para a segunda avaliação de vocês, tá bom? Abraços e até semana que vem.